Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Peça e Será Atendido, baseado nesse livro aqui da Esther do Jerry Hicks, o livro Peça e Será Atendido, que é um livro que fala exatamente da lei da atração, o que nós podemos fazer para que a gente alcance aquilo que nós desejamos, que isso não é uma coisa difícil como muitos imaginam, muito pelo contrário. Tudo é questão de frequência, de vibração, e quando nós começamos a conhecer melhor como que o universo se comporta, a gente consegue entrar nesse fluxo e conseguimos realizar aqueles desejos que nós achamos que estão tão distantes de nós, né? Mas para o universo nada é distante. Lembre-se, para o universo são infinitas possibilidades. Esse livro, gente, como eu gosto sempre de falar aqui, ele foi escrito pela Esther Hicks através da canalização de uma consciência coletiva que se denominou Abraham. Então aqui a Esther compilou os ensinamentos do Abraham, a Esther e o seu marido Jerry. Então são ensinamentos, né, que vêm de um outro lugar, de um lugar mais elevado que o nosso. E nós já estamos na segunda parte do livro, que são as práticas, porque o Abraham nos ensina 22 práticas ou 22 processos para que a gente exercite, para que a gente consiga, né, essa questão de entrar nesse fluxo, ter uma vibração mais compatível com o que nós desejamos. E nós hoje vamos falar do processo 6 e do processo 7. O processo 6 é a meditação, tão conhecida meditação, né, que é super recomendada para que todos façam. Mas a questão aqui que o Abraham ele nos propõe, não é que a meditação vá nos ajudar a alcançar aquele pedido que nós desejamos, mas que a meditação ela nos ajuda a acalmar a mente, né? Baixar nossa resistência, tranquilizar a nossa mente, as nossas emoções, né? Que são os nossos dois corpos mais turbulentos, digamos assim, e a meditação nos ajuda muito nisso. E quando a gente baixa um pouco, né? Porque o que é a mente, né? Os orientais já falam, a mente é como um macaquinho numa floresta, né? Ela vai pulando de galho em galho, cada hora tá num lugar. E não é assim? Nossa mente, a gente está pensando 1000 coisas ao mesmo tempo. E a mente, né, como ela é muito mais sutil, tá numa dimensão muito mais sutil do que as emoções, por exemplo, aí que ela vai embora mesmo, vai embora, e nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que praticar a atenção, o foco, a observação, e a meditação é uma ferramenta muito importante para que a gente acalme esse macaquinho, né, que não para, e que a gente tenha foco, pare e nos tranquilize, que isso vai nos ajudar a recarregar nossas energias e também a nos reconectar com o nosso eu interior, nosso eu superior, que seria já a tríade superior, né? O Abraham, ele dá um exemplo aqui muito interessante na página 145, que ele fala, ele dá o exemplo como nós fôssemos um copo d'água com uma rolha dentro, né? A rolha, ela naturalmente, ela vai estar na superfície, ela vai estar ali fluindo, mas nós nos comportamos como se a gente estivesse pressionando aquela rolha para baixo, né? Fazendo força, fazendo pressão para ela submergir, e ela fica lá. E quando nós tiramos nossa mão dali, né? A rolha ela volta com toda a velocidade para onde ela tem que estar, né? Que é em cima da superfície da água, ali fica boiando. E isso é a nossa resistência.
né? Quando nós tiramos, vamos supor que a nossa mão é a nossa resistência, né? E que a rolha somos nós, né? Nós ficamos ali colocando resistência, não deixando ela fluir com a natureza. E nós colocamos toda essa pressão desnecessária, que são as resistências. E quando nós tiramos essa resistência, tudo melhora, tudo flui. E a meditação é uma ferramenta maravilhosa que vai nos ajudar nessa questão. Então aqui o livro, ele vai nos ensinar, vai nos mostrar como podemos fazer a meditação. Que a meditação, o que ela é? A gente se colocar numa posição confortável, ficar num ambiente calmo, tranquilo, focar muito na respiração. Se você quiser, pode colocar uma música relaxante, acender um incenso, fazer um ambiente mais propício, mais harmonioso possível, né, para essa prática. E ele indica que a gente comece a fazer alguns minutos por dia, para que isso se torne um hábito, porque a prática da meditação vai nos ajudar bastante nessa nossa caminhada aqui terrena. O 7º processo, gente, se chama avaliação dos sonhos. E ele é um processo bem interessante. Aqui o Abraham fala da importância da gente prestar atenção nos sonhos. Então esse processo ele vai falar muito sobre isso. A questão, geralmente nós sonhamos com coisas no qual nós estamos na turbulência dos nossos pensamentos. Coisas que a gente vai presenciando no nosso dia a dia, acabamos sonhando isso à noite. Ele nos fala também que quando a gente está dormindo, a gente não está cocriando, mas é importante que a gente tenta entender os sonhos. E a melhor maneira, isso também eu já estudei em outros lugares, que é muito importante ao acordar, assim que você acorda, você ainda lembra dos sonhos. Os sonhos vão vir na sua cabeça, o que aconteceu, o que você sonhou. Então é importante da gente anotar, né, o que a gente sonhou. Porque muitas vezes aquilo ali não vai fazer sentido nenhum. Mas à medida que a gente toma o hábito de anotar, e se a gente for ler dia após dia, depois de um tempo, né, começar a ler, ali pode estar alguma informação, alguma dica preciosa para a nossa vida. Eu tenho um estudo aqui no canal sobre os 7 corpos. E quando a gente fala do corpo emocional, que é o nosso corpo astral, quando nós estamos dormindo, esse nosso corpo astral, ele se desloca para o plano astral, tá? Então, nós vivemos em 2 mundos, podemos falar isso. O mundo da vigília, quando nós estamos aqui acordados, conscientes, e o mundo quando nós estamos dormindo. Nós vamos para o plano astral. E no plano astral acontecem muitas coisas. E nós acessamos esse plano com o nosso corpo astral, que é o corpo das emoções. Ali nós podemos ter contato com entes queridos que já partiram, porque muitos deles vão para o astral e ficam no astral. O plano mental, que já é acessado pelo corpo mental, ele já é um pouco mais difícil de ser acessado. Quer dizer, a pessoa ela tem que estar num grau de evolução maior, mais elevado, para alcançar esse plano mental. Mas o astral é totalmente possível. Daí que se fala do sonho lúcido, né? Do desdobramento, né? Das pessoas existem exercícios para você lembrar de todo o seu sonho, do que você fez lá nesse plano astral. Então Abraham não fala assim explicitamente disso, mas ele fala da importância da gente entender os nossos sonhos, que isso vai nos auxiliar e vai nos ajudar aqui. Tem um trecho aqui bem importante na página 153, que o Abraham fala o seguinte: os sonhos contribuem para seu futuro. Se há coisas que você deseja, fale com seu eu interior sobre o que quer e por quê. Deixe seu eu interior oferecer a você em seus sonhos
imagens através dos quais você possa fluir energia, que transforme seu estado vibrátil naquilo que deseja. E a lei da atração o trará. Muitas vezes, como resultado do que a influência externa faz, como você pensar, você pode estar fluindo energia na direção oposta ao que deseja. Fluindo para um desastre financeiro, problemas de saúde, etc. Assim, seu interior, que tem consciência de que você está projetando uma doença para o futuro, pode lhe oferecer um sonho, mostrando em que direção você está indo. Ao acordar, você dirá: ah, não quero isso. O que quero realmente? Por que quero tal coisa? Você então começa a fluir energia produtivamente em direção ao que realmente deseja, transformando sua energia e mudando a sua experiência futura. Então essa dica, esse trecho aqui que o Abraham nos ensina, né? Ele é bem importante. E eu acho que isso já deve ter acontecido com muito de vocês. Isso já aconteceu comigo. De eu estar com um baita problema no trabalho, não conseguir resolver determinada questão. Eu chego, durmo, no dia seguinte eu vou lá e consigo resolver. Eu sempre trabalhei a minha vida inteira na área financeira e isso acontecia muito comigo, de eu não conseguir fechar determinada planilha, determinados números, as coisas não baterem, eu não conseguia entender o porquê. Aí ia para casa pensando naquele problema, eu até pedi, ai meu Deus, tomara que eu consiga resolver isso. E no dia seguinte acordava e ia trabalhar, quando abria a planilha eu ia direto no problema, aonde estava o problema, pum, ia ali, corrigia e ficava tudo certo, né? Isso é uma questão pequena, né? Um pequeno exemplo, mas isso é muito importante, gente. Isso pode ser em várias questões, né, no âmbito da nossa vida. Realmente nós temos quando dormimos, contatos, né, com guias espirituais, com pessoas, com entidades que querem o nosso bem, que nos guiam, que nos fortalecem. Muitas vezes, a gente deita pensando que a gente vai tomar determinada decisão, né? Que isso aqui está decidido. E ao dormir, quando a gente acorda, a gente muda completamente aquela questão e acaba indo para um outro ângulo totalmente diferente. Os sonhos, uma boa noite, isso nos auxilia bastante. E é isso que o livro nos ensina. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desses dois processos, bem importantes também. São processos, na verdade, que nos auxiliam, né? Nos auxiliam na nossa evolução aqui. A meditação e a avaliação dos sonhos. Dois processos bem importantes. Então, gente, até a próxima sexta-feira com mais um episódio da série Peça e Será Atendido, comentários e análise desse livro. E desejo a todos um excelente fim de semana, muita paz e muita luz. Namastê.